E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, bora lá para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre análise combinatória sem repetição. Conteúdo importantíssimo, independente de qual banca a gente vai fazer, vocês têm que se dedicar nesse módulo. O importante aqui, pessoal, é vocês não negligenciarem nenhuma das aulas. Então, independente de qual banca vocês vão fazer, confia, vai lá e faz as questões também das demais. Ah, eu vou me preparar para um concurso que a banca vai ser Fundatec. Se tu tem tempo hábil, não desanima, faz La Salle, faz Legale, faz Objetivo, beleza? Em todos eu tô pensando com o maior carinho, com a maior dedicação, focado nessas bancas. Mas esse eu vim para dar trabalho para as bancas. Então eu preciso da força de vocês, eu preciso que vocês se dediquem para a gente destruir questões de análise combinatória, que é um conteúdo um pouquinho mais complexo, tá bom? Então, vamos embora para a aula. Primeiro detalhe que a gente precisa saber é o que é um fatorial. Não vai cair uma questão provavelmente de fatorial para vocês. Pode cair uma questão do princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, permutação, arranjo ou combinação simples. E depois, na nossa segunda aula, nós vamos estudar arranjo, permutação e combinação com repetição, tá bom? E por fim, permutação circular, tá ok? Que não é tão cobrado pelas bancas, mas eu vou apresentar para vocês também. Então vamos embora. O fatorial, ele é representado por uma exclamação, ok? E como que eu leio essa exclamação? Existem duas maneiras. Tu pode ler assim, ó, fatorial de n, ou tu pode ler n fatorial, tá? Por que eu estou falando n e eu não coloquei ali? Porque a gente geralmente representa assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, n e a exclamação, beleza? Então, é uma das duas maneiras que tem da gente escrever, tá ok? Bom, e como que eu resolvo isso? Isto daqui nada mais é do que tu pegar o número n, número ou uma equação x mais 1, n mais 1, n menos 2, enfim, e fatorar. E o que é fatorar? Tu vai sempre diminuindo uma unidade. Então, tu faria n vezes n menos 1, depois tu multiplicaria n menos 2, aí tu multiplicaria n menos 3, até tu chegar onde? Ó, no 3, no 2 e no 1. Sempre nós vamos parar na unidade. A unidade é o nosso número 1, tá bom? Então, quando a gente tem, por exemplo, 4 fatorial, tu vai fazer o quê? Tu vai abrir o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso dá quanto? Tu multiplica. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Só isso, ok? Então, nós temos aqui como resposta 24, beleza? Agora aqui, ó, 0 fatorial. 0 fatorial é 1, ok? Isso daqui é por definição, então tem que confiar. 0 fatorial é 1, pronto. 1 fatorial é 1 também. Agora, o que nós temos se tiver uma divisão? Tu vai abrir o número sempre até o menor do termo contrário. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 aqui embaixo. Então, eu vou abrir o 5 até o 3. Então, eu vou escrever assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, divididos por 3 fatorial. Por que isso? Porque se tu abrir todo ele, não vai fazer sentido. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E aqui embaixo também seria 3 vezes 2 vezes 1. Vai cortar. Então, nós vamos ficar apenas com 4 vezes 5, 20. Ok? Então,
termina a nossa conta. Agora olha aqui embaixo. 3 fatorial sobre 6 fatorial. Ó, aqui eu vou abrir o contrário. Nós vamos abrir o 6 até o 3. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E agora a gente vai fazer o quê? O 3 fatorial vai ficar dividindo. Quanto dá isso? Ó, corta de novo, 3 com 3. Quem sobrou para nós? Ó, 1 divididos, 4 vezes 5 são 20, 20 vezes 6, 120. Ok? Então, aqui estão as nossas respostas. Vamos só marcar aqui. Fechou. Beleza, pessoal? Fatorial a gente vai aplicar dentro dos demais conceitos, tá bom? Então, vamos à frente. Olha aqui, o que que nós temos... Opa! Aqui no primeiro tópico que é provável na tua prova. Princípio fundamental da contagem. Nós chamamos ele de PFC, ok? Princípio fundamental da contagem. Ou também tu pode chamar ele de princípio multiplicativo, que é muito mais fácil de tu decorar o que tu precisa fazer aqui. Por quê? O princípio multiplicativo, basta tu fazer o quê, pessoal? Multiplicar as tuas decisões. Então, vamos colocar aqui, ó. Nós vamos fazer o quê? Ó, multiplicar nossas decisões. Como assim decisões? Vem comigo para te entender como que funciona. Ó, imagina que eu estou na frente de um prédio onde tem 2 portas, ok? Então, olha aqui, ó, eu tenho porta 1, porta 2. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Quando eu escolher uma das portas, eu ainda tenho o quê? 3 elevadores para escolher. Elevador 1, elevador 2 e elevador 3. Se eu escolher a porta 2, eu ainda vou ter a mesma situação. Elevador 1, elevador 2 ou elevador 3. Pronto. E agora? No momento que eu escolher o elevador, eu tenho 5 andares para escolher. Então, eu vou escrever aqui, ó. Andar 1, 2, 3, 4 e 5. A5, A4, A3 e A2. Então, observa comigo o que nós vamos ter que fazer. Primeiro, eu tenho que escolher uma das portas. Eu tenho 2. Pronto. Então, eu vou decidir qual porta eu vou pegar. Depois, num segundo momento, eu tenho que decidir qual dos elevadores eu vou escolher. O primeiro, o segundo ou terceiro. E, por fim, eu vou escolher um dos andares. Entre 5. Para cada uma dessa situação, eu fiz o quê? Eu tomei uma decisão. Então, nós chamamos aqui, ó, de decisão 1, de decisão 2 e de decisão 3. Ok? E como que eu vou ter a resposta? D1 vezes D2 vezes D3. Então, ficaria 2 portas, 3 elevadores, 5 andares. 2 vezes 3 são 6, 6 vezes 5, 30. Fechou? Olha só, o que tu precisa tomar aqui cuidado? Quando que tu vai usar o princípio fundamental da contagem? Entrar em algum local, passar por uma porta e voltar por outra, alimentação, pintura, escolha de tecidos. Então, são várias situações, se vestir. Tudo isso, tu usa o princípio multiplicativo, tá bom?
Vamos ver aqui para te entender um pouco mais através de uma questão? Olha lá. A cozinha de um hospital oferece diariamente 5 tipos de proteínas. Então, 5 tipos de proteínas, 4 tipos de carboidratos e 3 tipos de salada. Pronto, então eu tenho 3 situações. Olha lá, quantos cardápios distintos a nutricionista poderá formar se cada cardápio é constituído exatamente de um tipo de proteína, um tipo de carboidrato e um tipo de salada. Então, nós vamos ter que ter isso, ó. Decisão para proteína, vezes decisão pro carboidrato, vezes decisão para salada. Como que eu chego nisso? Vamos lá. Proteína, eu não tenho 5 tipos, então vai ser 5. Carboidrato, 4. E salada, 3. Então, o que eu vou fazer? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Corre pro abraço, não tenho o que inventar. Beleza? Cuida o seguinte, é muito fácil se perder nessa questão. Aqui eu estou falando um tipo de proteína, um tipo de carboidrato e um tipo de salada. Nas bancas que a gente está trabalhando, elas não têm perfil de ficar manipulando ali. Mas se porventura vier pedindo mais de algum desses produtos, por exemplo, se pedisse que eu queria um tipo de proteína, 2 tipos de carboidrato e um tipo de salada, aquele 2 carboidrato eu teria que fazer uma combinação, que a gente vai aprender mais à frente, tá bom? Mas por enquanto, a gente fica aqui do jeito bem simples e do jeito que as bancas nos cobram. Alternativa letra B, beleza? Vamos lá. Questão da objetiva. Certo restaurante oferece 5 opções de refeições com carne. Supondo-se que 3 amigos, André, Bruno e Carlos, vão a esse restaurante e que cada um irá escolher uma refeição diferente dos outros 2. Ao todo, de quantas maneiras diferentes eles podem realizar os pedidos? Vamos lá. Tem o André, tem o Bruno e tem o Carlos. O que eu vou fazer aqui? Ó, se for o André o primeiro, ele tem quantas opções? 5. Bom, o André já pediu. Quantas vai sobrar para o Bruno se diz que cada um irá escolher diferente do outro? Então, o Bruno tem 4 opções. Quantas opções vai ter o Carlos? 3 opções. Então, eu multiplico 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Tu vai ver que eu vou andar aqui pelas bancas, mas os valores se repetem, ok? Então, vamos embora. Continuando, ó, agora a gente vem com La Salle. Diz o seguinte: Juliana está montando uma bandeja de doces para colocar nas mesas da festa de seu aniversário. Os doces à sua disposição são 3 tipos de torta, 4 tipos de bombom, 5 tipos de gelatina. Em cada bandeja cabem 3 doces. De quantas maneiras diferentes ela pode montar a bandeja, contendo sempre um doce de cada tipo. Cuida que eles estão tentando sacanear no detalhe da bandeja possuir 3 doces, mas eu quero um de cada tipo. Então eu vou fazer 3 vezes 4 vezes 5. Isso vai nos dar quanto? Ó, 3 vezes 4, 12. Pode ser o contrário, né? Se a gente quiser. Ó. Opa, virei aqui.
3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Fechou? Alternativa, letra A. Tranquilaço? Vamos à frente, então. Ó, agora a gente vai conversar sobre permutação. Aqui nós precisamos ter cuidado. Por quê? Para permutação, existe uma fórmula, que é P de permutação, N é o número de elementos. Ó, N é o número de elementos. Por que que tu tem que cuidar aqui na permutação? A fórmula é tranquila, é P de N, tá? Então fica assim, permutação de N elementos, tu vai ter N fatorial. Tá, e por que que eu te disse que aqui tu tem que ter atenção? Porque na permutação, nós vamos cuidar da ordem, beleza? Então tem que observar que vai ter ordem envolvendo. A permutação ela é considerada um caso especial do nosso arranjo. E o arranjo, nós vamos estudar em seguida, nós vamos perceber que a ordem importa, tá bom? Quando que tu vai aplicar conceitos de permutação? Na grande maioria das vezes, são duas situações que ocorrem em questões de permutação. A mais tradicional dela é sempre em palavras, qualquer tipo de palavra que peça os anagramas da palavra, que são palavras com sentido ou não, tá bom? Então, anagramas nada mais é do que tu formar palavras alterando as letras, permutando-as, tá bom? E depois, questões que envolvam filas. Fechou? E aí, nós já vamos cair para dentro numa questão que tu sabe. O curso é objetivo, não tem por que a gente ficar se enrolando aqui. Então, olha só. Um time de futsal comprou uma pequena van para ir aos seus jogos. Se a van tem 6 lugares e o time vai sempre com 6 jogadores, sendo que apenas 3 deles sabem dirigir. O número de possibilidades de dispor todos na van é de quanto? Questões de permutação, pessoal, exceto quando a banca quer a fórmula, eu te aconselho a fazer sempre desenhando, como a gente fala, que é traçando. Então, o que que acontece? Eu vou supor, tu poderia pensar, olha só, botei G, da onde G se é motorista? Bom, tá brabo o troço, né? Ó, um é motorista, beleza? Então eu vou considerar que o motorista vai ocupar a posição 1. Beleza. Se ele vai ocupar a posição 1, quantas pessoas podem ocupar esse pedaço aqui, gente? Eu só tenho, ó, apenas 3. Então aqui eu sei que é um dos 3. Beleza? Bom, e aí, para dar continuidade? Se um dos 3 ocupar ali, nós temos 6. Ó, eu vou supor aqui A, B, C, D, E e F. Ok, vamos supor que os motoristas são o A, o B e o C. E vamos também pensar que o A é o motorista que foi escolhido ali. Eu tinha 3, mas o motorista já foi. Quantos sobraram, pessoal, para ocupar a segunda posição, o segundo lugar na van? O B, o C, o D, o E e o F. Então eu tenho 5 possibilidades aqui, concordam? Agora vamos supor que o F ocupou a segunda. Quantas possibilidades eu vou ter para ocupar a terceira? O B, o C, o D e o E. Uma das 4 pessoas ainda. E assim sucessivamente. Na próxima, eu terei 3. Na próxima, ó, o C ocupou o lugar. Certo? Então ficou 3. Depois que ele ocupou o lugar, o B também ocupou. Então ficou 2. E por último, 1.
Agora, tu tem que cuidar o seguinte. Concorda comigo que os 6 irão para o jogo? Vão ir na van? Então é o primeiro lugar e o segundo e o terceiro e o quarto e o quinto e o sexto. Eu estou pronunciando E porque nós precisamos lembrar que E sempre vai multiplicar. Beleza? O E sempre multiplica. Depois a gente vai aprender também em probabilidade que o OU soma. Fechou? Então, são duas regrinhas que não dá para esquecer. Então, nós vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. 60 vezes 3, 15 vezes 4, isto 15 vezes 4, 60. 4 vezes 5 são 20. 4 vezes 1, 4, 6. Agora, 60 vezes 3, 180. Fechou? Vezes 2, 360. Então, nós estamos na alternativa de letra E. Feito? Vamos embora, então. Ó, agora nos fala o seguinte. Quantos são os anagramas da palavra fiscal? Observa que agora eu estou falando de anagramas. Se é anagrama, é uma permutação de n fatorial, n exclamação. Nestas daqui, eu ainda não posso aplicar a fórmula, porque o n seria o total. Olha aqui o que fala nessa. Eu quero quantos são os anagramas da palavra fiscal que começam com a letra L. Então, olha ali. Fiscal. Quem é o N do fiscal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seriam 6 letras, ok? Porém, olha o que ele está pedindo. Vamos colocar mais para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer que comece com L. Então, se é para começar com L, sempre que falar começa com uma letra tal, termina com a letra tal, tu sempre vai fixar a letra e ela não vai contar mais. Como assim não vai contar mais? Ó, tu não tem mais o L da palavra. Então, tu deixa de ter N como 6 e tu passa a ter N como 5. Então, isso daqui, ó, ou tu faz na mão, como eu fiz o anterior, 5, 4, 3, 2, 1, ou tu vai escrever a permutação de N, sendo quem? P de 5. E o que é uma permutação de 5? É tu fazer 5 fatorial. Ok? Então, vai ficar aqui quanto? Ó? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Ok? Então, ficamos aqui na alternativa de letra C. Lembra aqui, por gentileza, que tu precisa cuidar do seguinte. Toda vez que falar que tu vai, que ele manda tu fixar um valor, tu precisa não contar aquela letra, ok? Isso é muito importante, porque acontece muito deles mandarem iniciar com uma letra, terminar com tal letra. Então, quando cai essas questões, tu lembra que tu não vai mais contar a letra ali inicial ou final, tá bom? Vamos treinar mais um pouco? Olha lá. Quantos são? Ó, eu tentei trazer um pouco diferente de cada. A nossa aula vai ser um pouco mais extensa, não vai ser aquela aula teoria curtinha, com poucas questões e depois braço nos exercícios. Não, aqui eu vou trazer muito exemplo
e depois a gente ainda vai treinar nas questões naquele padrão 5 questões por banca. Fechou? Então, olha lá. Quantos são os anagramas da palavra multa que não iniciam por vogal? Puxa, e tu sabe quais são as vogais? Ah, esqueci. Bom, então ferrou. Ó, não pode iniciar com vogal. Vogal é o U e o A, beleza? E nós temos o M, o L e o T. Pronto. Então nós temos 5 letras. Ó, N é 5. Só que não dá para te usar direto o conceito da permutação, porque senão tu vai te perder. Então tu faz os traços. Aqui, ó, não iniciam por vogal. Então aqui no primeiro só pode o quê? Consoantes, certo? E quantas consoantes nós temos, pessoal? 3. Então aqui na primeira posição eu posso colocar qualquer uma das 3. Bom, usei uma consoante ali. Quanto ficou para os demais? Ó, 4, 3, 2 e 1. Porque imagina, usei a letra M ali. Quanto sobrou para o próximo? O L, o T, o U e o A. Ah, usei a letra A agora no segundo. Bom, então ficou L, T, U para usar na terceira. E assim sucessivamente. Vocês vão achar que é sacanagem colocar as questões com os mesmos números, né? Mas não é. Sacanagem é da banca. 3 vezes 4 são 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2 vai nos dar 72. Então aqui nós ficamos com a alternativa de letra C. Fechou? Vamos à frente então. Ó. Agora nos fala o seguinte: considere as letras da palavra nuiol, fixando-se a letra L no início desta palavra, no início, o número de anagramas possíveis de serem constituídos é. Então vamos lá. Nuiol, quantas letras? N igual 1, 2, 3, 4, 5. N é 5. Mas a gente quer fixar com L. Pronto. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5. Feito. Quem vai ocupar as outras 4 posições, gente? Não vai ser mais o 5. Agora eu vou ter N sendo 4. Então a gente vai fazer uma permutação de 4. E isso vai dar quanto? 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 possibilidades a gente tem. Alternativa, letra B. Beleza? Gente, é um conteúdo razoavelmente complexo, sério. Tem que ter atenção. Tendo atenção, não tem como a gente se perder. Beleza? Vamos ficando por aqui. Na sequência eu volto e a gente conversa sobre arranjo e combinação. Grande abraço, até daqui a pouco.